Vamos abordar hoje, então, pela terceira semana consecutiva, o nosso princípio da interdependência. O enunciado desse princípio, nós já mostramos anteriormente, diz que o nosso comportamento é interdependente com o daqueles que convivemos. A gente exemplificou isso nas 2 semanas anteriores através de frases célebres de um conjunto grande de autores e que nos inspiraram então para trabalhar esse tema. Hoje, o que nós vamos fazer é conceituar um pouco melhor o que querem dizer essas palavras que fazem parte do enunciado do princípio. Então, se a gente fala que o comportamento humano é interdependente, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é exatamente o tal do comportamento. O comportamento ele é estudado, na verdade, na psicologia e é definido como o conjunto de atividades e reações que um indivíduo pode ter dentro do ambiente onde ele se encontra. E esse ambiente ele inclui não só aquelas coisas que ocorrem da pele para fora, né? Isto é, o ambiente externo, mas também estímulos internos, né? Aquilo que ocorre dentro do corpo. Às vezes a gente modifica o nosso comportamento tomando uma ação porque nós estamos sentindo alguma coisa dentro do corpo. Uma dor, um formigamento ou qualquer outro fato que a gente perceba internamente, uma dor de cabeça, tá certo? Então o comportamento ele não é limitado apenas à interação com os outros, mas ele inclui a gente também. Ele se reflete, né, sempre numa ação, às vezes em várias, né? Porque na verdade a decisão a partir desse estímulo que a gente percebe para a ação, ele é um processo interno a gente. A gente, no nosso cérebro, processa aquele estímulo que a gente recebe, seja interno ou externo, e decide por tomar uma ação. Então, alguns ramos da psicologia partem da hipótese de que, como só a ação é observável externamente, na verdade, só ela é importante, né? Quem toma esse princípio é a área da psicologia chamada de behaviorismo. Já a gente fala mais um pouquinho disso. A outra questão que é importante a gente entender é que esse funcionamento da gente que gera o comportamento, a transformação de estímulos em ações, ele passa por transformações ao longo da nossa vida. Quando a gente sente fome e a gente é bebê, a ação que a gente toma, que normalmente é de chorar, a gente que está aqui hoje não está fazendo mais. Nós mudamos. Da mesma forma, em cada etapa da vida, né, na medida que a gente se desenvolve, essa transformação do estímulo em ação, ele vai mudando. Isso acontece na adolescência, na juventude, e vai passando até a velhice, até o final. Portanto, essa frase que muita gente gosta de colocar na cara dos outros para justificar certos comportamentos, que alguns chamam de complexo de Gabriela, nós vamos ter que considerar proibido aqui, né? Se alguém disser assim que eu nasci assim e vou morrer assim, está mentindo. Porque, por definição, o comportamento humano ele vai mudando, tá certo? E mais, não só ele vai mudando ao longo do tempo, em prazo longo, como ele pode mudar também num curto prazo. É absolutamente normal que, diante de um mesmo estímulo, que se repete hoje e na semana que vem, por exemplo, a gente tenha
como decisão de ação, um comportamento diferente. Eventualmente alguém hoje vai contar uma piada e nós vamos rir. E se eu repetir semana que vem a mesma piada, perdeu a graça, não é? Então, podia trazer aqui muitos outros exemplos, né? Mas a mudança de comportamento, ela ocorre não só no longo prazo, mas também no curto prazo, né? E essa é justamente uma das dificuldades do estudo da psicologia humana, porque não é possível determinar de forma precisa qual vai ser o resultado, né? O ser humano não é uma máquina como um computador, né? Que você põe um programa e toda vez que você dá o mesmo estímulo, ele dá o mesmo resultado. Bem, esse processo, né, nós já sabemos, assim como em todas as outras questões que a gente já avaliou do ser humano, ele tem que ser sempre comparado com os nossos círculos sociais, né? Porque a nossa interação, o nosso comportamento, ele se aplica em todos esses ambientes onde a gente participa. E normalmente o que a gente faz é buscar modificar o nosso comportamento para tentar se encaixar melhor no ambiente. Se você está no ambiente de trabalho, ou se você foi fazer uma visita num museu, ou se você está num velório, ou se você está na sua casa com a sua família, o seu comportamento vai ser muito diferente, às vezes mesmo diante do mesmo estímulo, né? Então o que acontece? Isso significa que nesse processo de decisão sobre a ação que a gente vai executar, a gente leva em conta aquilo que a gente imagina que os outros vão aceitar. E é aí que nasce, então, a segunda palavra do princípio, que está aqui no título, que é a interdependência. E a conclusão que a gente tira aqui é que se essa forma de reagir é diferente em cada círculo social, então a interdependência que o princípio está nos trazendo, ela não é única. Ela é diferente na família, com os filhos, com o cônjuge, é diferente no trabalho, é diferente na igreja, em cada ambiente onde a gente participa. Mas ele sempre existe. A questão mais importante aqui, para nós podermos trabalhar com esse conceito para nosso benefício, é que a gente tenha consciência desse processo. Porque na maioria das vezes, a gente não para pensar, né? A gente acaba, na verdade, automatizando as ações, né? Aquilo que alguns chamam de piloto automático. Só para dar um exemplo aqui, quem dirige um veículo não pensa que tem que mover a perna para pisar no freio, se dirige com regularidade. Isso vira um ato automático. Ele não é um ato consciente. O cérebro usa essas estratégias justamente para a gente se tornar mais eficiente. Tá certo? Mas, quando a gente enfrenta situações inesperadas, isso às vezes causa um acidente, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? Esse nível de funcionamento de piloto automático, ele existe inclusive nos animais, né? A gente estava falando antes do behaviorismo, né? Os psicólogos que foram nessa linha, eles se basearam naqueles famosos estudos do Pavlov, né, que era um zoologista russo, que é o cara que fez primeiro a fazer aquelas experiências de toda vez que ia dar comida para os cachorros apitar, né? E aí ele descobriu que ele não precisava dar comida, que era só apitar, eles já começavam a salivar. No começo eles salivavam porque ia ter a comida, mas acabaram desenvolvendo esse ato reflexo. E então o que a gente precisa, né, na verdade, é poder tomar
consciência, ficar ligados, né? E ao mesmo tempo, né, nós já trabalhamos isso no mês passado, né, ter a inteligência de lidar com as emoções, né, que a gente sente nesse processo. Infelizmente, é muito comum ter pessoas que não conseguem fazer isso, que acabam tomando uma ação a partir de um estímulo e só depois percebem que aquela ação era indesejada, que ela, na verdade, era um erro. E algumas dessas pessoas se arrependem imediatamente. Isso pode ser uma questão ocasional, pontual. Em alguns casos, pode se transformar em algo regular, né? A gente sabe que nós temos pessoas que acabam se viciando em hábitos autodestrutivos sem saber o porquê. Para sair disso, obviamente, precisa passar para um nível de consciência em relação a esse processo, né? Nós temos pessoas que, nas suas ações, magoam as pessoas à sua volta, né? Porque se comportam de uma maneira a ferir os outros, se dão conta disso, mas mesmo assim repetem essa mesma ação. E quem tem esse tipo de comportamento inconsciente, né, quando ele percebe essa confusão, ele fica com um sentimento de frustração, né? Isso desperta uma emoção negativa e a pessoa se dá conta que ela não tem, como nós dizemos na nossa espiritualidade, força para administrar as suas próprias reações, né? Ou seja, a pessoa de alguma forma é escravizada pelas reações automáticas. Alguns chamam isso de adictos, né? Nós poderíamos também colocar como equivalente a um comportamento semelhante ao dos animais, que fazem sem pensar, sem saber porquê. Muito bem. E como é que nós podemos, tendo consciência, modificar o nosso comportamento? Isso passa pela nossa capacidade humana de receber aquilo que é chamado de feedback. O feedback, ou traduzindo para o português, né, pode ser traduzido como retorno, né, uma palavra do inglês, mas ele não precisa ser formal. Quando a gente escuta alguém criticando a gente ou elogiando a gente, ou se nós passamos por um processo de avaliação formal num determinado círculo social, no trabalho, é comum acontecer isso, ou aqui na hora da partilha, né, que você vai ouvir o retorno das pessoas com as quais você partilhou. Tudo isso, na verdade, gera oportunidades para a gente pensar nesse processo. E a partir daí, então, identificar os pontos que são necessários da gente melhorar, né? Que representam as nossas vulnerabilidades. Só para a gente quebrar um pouco a conversa, né? Eu deixei aqui uma frase do Confúcio, né? Que diz que para a gente ganhar sabedoria existem 3 métodos. O mais nobre é a reflexão, é a gente parar e pensar, né? O segundo, que é o mais fácil, é por imitação. Eu não sei o que fazer, mas vou fazer igual aquele outro que está aparentemente fazendo certo. E o terceiro, que ele diz que é o mais amargo, é por experiência. É a gente agir e ver no que dá. Aqui, quando a gente trabalha em grupo, né, nós temos a vantagem de poder ouvir as experiências dos outros. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que os outros estão partilhando, porque nós vamos evitar esse terceiro método. Muito bem. Essa
questão então nos leva justamente ao processo de mudança, tá certo? É possível a gente modificar o nosso comportamento. Como? Fazendo o trabalho de inteligência emocional e conduzindo os nossos pensamentos para uma nova forma de encarar os desafios. É claro que isso depende muito das características de cada pessoa, né? Porque nós temos pessoas que são emocionais, que precisam sentir o que está se passando antes de partir para a ação. Outros são impulsivos e sentindo já partem para a ação. Outros ficam pensando muito tempo, né? Então o que acontece? Cada um desses perfis vai ter uma dinâmica de mudança diferente. Não adianta a gente querer que todos façam no mesmo ritmo. Não é possível. Ok? A grande questão que a gente precisa ter consciência, né, é que nós vamos passar por esse processo, querendo ou não. Tem gente que recai aquela frase, né, que eu coloquei no começo, né, o complexo de Gabriela, né, dizendo que não vai mudar. Mas a vida não deixa. Quando a pessoa assume uma postura dessas, pode apostar que a vida vai trazer algum evento, às vezes positivo, às vezes negativo, que vai forçar com que essa mudança de comportamento aconteça. Quer dizer, é como se aquela pessoa que não queria mudar estava, na verdade, cega e inconsciente em relação a esse processo, e ela passa por uma experiência, então, dramática, que, de alguma forma, a faz enxergar o que o seu comportamento está causando. Bem, o segredo para esse processo, na verdade, se a gente entender o princípio, é bastante simples. Tem pessoas que, diante dessas situações que nós colocamos aí como desafios, bons ou ruins, reclamam, né? Reclamam de como são tratadas pelas outras pessoas, reclamam do que a vida trouxe, tá certo? Mas não se dão conta que isso daí não dá para ser mudado. Seja bom ou ruim o que te aconteceu, já foi. E a única coisa que está em nosso poder é modificar as nossas atitudes em função disso, para poder interagirmos melhor com os outros ou conquistar aqueles objetivos que a gente se colocou. Em outras palavras, para a gente conseguir aquilo que a gente quer, a gente tem que desenvolver essa capacidade de adaptação ao que está de fato acontecendo no momento presente. Não importa se é bom ou se é ruim. Significa então que nós temos que aprender a mudar, usando as palavras do Confúcio, os nossos hábitos. E isso ninguém disse que é fácil. É desconfortável, pode às vezes ser complicado aceitar do ponto de vista emocional da gente, porque nós acostumamos com a forma como a gente reage. Mas tendo a consciência de que precisa de fato mudar, então é só a gente saber o seguinte, né? O cérebro tem essa característica, né, de, para economizar energia, automatizar as tarefas que se repetem. E é isso que acaba virando um hábito. Se a gente concluiu que nós queremos mudar o hábito, a gente tem que fazer isso substituindo o novo comportamento pelo velho de forma lenta. Tem estudos científicos aí que falam que, conforme você consultar um autor ou outro,
de 20 a 40 dias tendo que conscientemente pensar em qual é a ação que eu vou tomar diante de um determinado estímulo, de uma determinada situação, e só depois é que isso se transforma num hábito. Um exemplo que eu conheci aí, não lembro mais nem direito aonde, é para as pessoas que utilizam relógio, né? A maioria das pessoas costuma usar o relógio no pulso esquerdo. Tá certo? Se quiserem fazer uma experiência, começa a usar o relógio no pulso direito. É certeza que, mesmo de manhã, lembrando que tem que colocar no direito, durante o dia você vai amanhã, instintivamente ou de forma automática, né, olhar no esquerdo, porque você tem esse hábito. E você vai fazer isso um dia, dois, três, até que aos poucos a gente vai, então, fazendo essa reprogramação do nosso hábito para aquilo que a gente de fato quer. Dá trabalho, mas é o único caminho que a gente tem, se a gente quiser de fato mudar os nossos hábitos. E para encerrar hoje, quero relembrar essa frase aqui da Eleanor Roosevelt, que se aplica muito bem ao trabalho que a gente faz aqui no grupo, que diz assim: aprenda com os erros dos outros. Aquilo que na última frase lá que nós mostramos era chamado do terceiro método. Porque ela diz: se você quiser cometer todos os erros por si mesmo a sua vida inteira, não vai dar tempo suficiente. É por isso que a gente tem que fazer esse trabalho aqui, né, de se estudar e pensar em como que a gente quer e pode modificar o nosso comportamento.